Glória a Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Motivo de alegria de hoje poder estar aqui nesta casa de oração para juntos adorarmos a Deus. Você que pode, abra a tua Bíblia comigo. O Evangelho de Jesus, conforme escreveu o evangelista São Marcos, capítulo de número 2. Vamos ler alguns versos em nome de Jesus. Deus abençoe, meu amigo. Louvo a Deus por esta oportunidade. Confesso para a igreja que na tarde desse dia eu não me encontrava muito bem. Aliás, eu já venho meio debilitado desde domingo. Mandei mensagem para o nosso pastor Jairo, comuniquei ao mesmo dizendo: pastor, hoje não será possível a minha ida aí no santuário, me perdoa. Logo após entrei no chuveiro para me banhar e vi que a minha saúde estabeleceu. E aqui estou para adorar a Deus. Quantos localizaram o texto bíblico, diga amém. Diz a palavra do Senhor: e alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciaram-lhes a palavra. E vieram ter com ele conduzido um paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram um telhado onde estava fazendo um buraco, e baixaram o leito em que jazia o paralítico. 5. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os seus pecados. 6. Estava ali assentado alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo: por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? 8. E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: por que razorais sobre estas coisas em vosso coração? Em vossos corações? 9. Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os seus pecados? Ou dizer-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda. 10. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico. 11. A ti te digo: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Quantos podem dizer amém? Amados e queridos irmãos, quando se atentamos para a Bíblia, precisamente para a vida do homem chamado Jesus, é de ficarmos espantados, porque Jesus, mesmo ele sendo 100% homem e 100% Deus, ele não fazia a vontade dele, visto que ele veio para um propósito, ele veio para cumprir a vontade do Pai. Mas Cristo, ele era como nós fisicamente falando, ele se cansava, ele necessitava, meus amados obreiros, de descanso, ele sentia tristeza, ele tinha as mesmas paixões do que nós. Ou seja, Cristo Jesus, ele era 100% homem e 100% Deus. E ele sendo 100% homem, ele também tinha limitações. Então, verdade que o texto sagrado vai nos informar em Lucas, capítulo de número 4, versículo de número 18 a seguir, que quando ele entra à sinagoga, ele tem a oportunidade de ler a palavra, ele abre o rolo em Isaías, e isso chama minha atenção, porque a leitura não é outra a não ser essa: o Espírito do Senhor é sobre mim, e ele capacitou para me curar os enfermos, para me expulsar toda sorte de demônio. O Espírito do Senhor Jeová é sobre mim para eu anunciar as boas novas de salvação. Vejamos que o próprio Cristo está sendo capacitado pelo Espírito, e isso é lindo, porque eu entendo, pastor Jairo, que sem o Espírito de Deus a igreja patina, a igreja não vence, pastor Antônio. A igreja do Senhor não rompe, mas com o Espírito Santo de Deus nós somos mais do que vencedores.
É necessário o Espírito. Como não se lembrar da ordem emanada de Cristo para os seus discípulos em Atos 1:8? Mas recebereis a virtude que há de vir sobre vós. Aí sim vocês serão as minhas testemunhas. Para verbalizar o poder deste evangelho em Jerusalém, em Samaria, nas demais nações, até os confins do mundo. Então é necessário ser capacitado pelo Espírito para fazer a obra de Deus. E o texto sagrado está nos informando que Cristo está sendo guiado pelo Santo Espírito para cumprir a ordem do Pai. O evangelista São Marcos, ele é enfático, igreja, em nos dizer que soube-se outra vez que ele estava em casa. Mas ele não estava em casa, igreja, fazendo aquilo que desagrada a Deus. Ele não estava em casa gastando o tempo precioso que ele tinha em coisas banais. O exemplar sagrado nos informa que ele está em casa e está anunciando a palavra. Eu quero entender, pastor Rogério, que o povo ele tinha uma sede tão terrível que mesmo Jesus estando em casa, eles estavam lá, porque eles sabiam que Cristo poderia proporcionar aquilo que a alma deles precisava. E eu louvo a Deus pela tua vida, porque você abriu mão do seu descanso, você abriu mão dos seus afazeres, escolheu a parte de estar aqui no santuário para render glórias, para glorificar e engrandecer o autor da vida. E te digo, a tua vinda aqui no santuário, ela não é em vão, como já foi louvado aqui. Se você crê, tu sairás daqui com a tua bênção. Jesus, ele está anunciando a palavra, a casa está lotada, e isso é lindo, porque quando se atentamos para Mateus capítulo de número 7, do verso de número 24 a seguir, nós vamos compreender que Cristo, no maior sermão da Bíblia, Sermão do Monte, que vai do capítulo 5 até o capítulo de número 7 do livro do evangelista São Mateus, e ele vai dizer, irmãos, a singela mensagem: olha, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, eu vou comparar, eu vou assemelhar a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Cristo, ele tem este compromisso de nos informar, para lá na frente nós não termos desculpa ao dizer para o mesmo: eu não sabia, eu era ignorante acerca do assunto, eu nunca soube desta verdade. Não, ele está dizendo: todo aquele que ouve essas minhas palavras e pratica, eu vou assemelhar ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. E isso é lindo, e ele não para por aí, missionária Raquel, ele vai dizer no verso a seguir: eu também vou assemelhar, eu também vou comparar ao homem insensato, é aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, como o homem que edificou o seu edifício espiritual sobre areia. Nós temos que tomar cuidado, irmãos, porque a diferença do servo de Deus está na base. Talvez você não me entendeu, eu vou falar novamente, porque a prova, a luta, o dia mal vai vir para os dois, para aquele que ouve e pratica e para aquele que ouve e não pratica. A diferença estará na base do tal. E Jesus segue dizendo, igreja, a singela informação: olha, veio o dia mau, veio o dia ruim, e a casa daquele que edificou sobre a rocha prevaleceu. Mas a casa daquele que buscou facilidade não prevaleceu, e foi grande a sua ruína. O povo está se aglomerando para ouvir o que Jesus tinha para falar. É isso que chama minha atenção, porque Cristo, ele era diferente da classe sacerdotal da época, dos escribas, dos fariseus. O texto sagrado diz que Cristo Jesus, quando ele ensinava, a multidão via nele autoridade. E isso é lindo, porque Jesus, ele cumpria tudo aquilo que ele pregava.
Ele cumpria na prática tudo aquilo que ele ensinava. E isso é muito importante, porque a palavra convence, mas o exemplo ele arrastará. O texto sagrado diz, irmãos, que o povo está ouvindo o que Jesus tem para ensinar. E o sábio Salomão, ele melhora essa informação nos dizendo, em Provérbios 13:13, nos informando a singela mensagem: todo aquele que guarda o santo mandamento por Deus será galardoado, mas aquele que despreza as santas escrituras perecerá. Fique com a palavra. É só com a palavra, irmãos, que nós vamos saber agir e reagir diante do dia mal. Quando nós temos a palavra arraizada, pastor Antônio, em nossos corações, nós sabemos se comportar como verdadeiros cidadãos dos céus. A luta ela vai vir, irmão. O salmista, ele nos informa dizendo no Salmo de número 34, verso de número 19: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor Deus os livra de todas. Quando você tem a palavra no teu coração, pode vir a adversidade, pode vir a luta, pode vir o dia mal, porque você vai estar com a palavra em mente. Você vai dizer: eu bem sei que o meu Redentor vive, e no tempo certo ele se levantará ao meu favor. Salmo 46, verso 1: o Senhor é socorro bem presente na hora da angústia. Quando você guarda a palavra, você vive diferente. Você vive para agradar a Deus. E isso é lindo, pois você será um canal de bênção. Porque Jesus ele diz no Sermão do Monte, Mateus 5,16: assim resplandeça a vossa luz. Na onde, Jesus? Perante os homens, para que eles vejam em vocês as suas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Olha a importância, irmão, de guardarmos a palavra, de termos a mesma armazenada no nosso coração. Parece que vejo o pastor Jairo, o salmista Davi, dizendo no Salmo de número 119, versículo de número 11: guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. É a palavra, irmãos. E quando eu me atento para isso, pastor Antônio, eu fico maravilhado, porque não é o milagre que gera a palavra, não é a cura, pastor Jairo, que gera a palavra, não é o avivamento que gera a palavra. Sim, a palavra gera o genuíno avivamento. É a palavra que gera a cura. É a palavra que proporciona o verdadeiro milagre. É a palavra, irmãos. A palavra. É por isso que Paulo, ele tem a incumbência de informar o teu filho na fé, o jovem obreiro Timóteo, dizendo na sua segunda carta, capítulo 4, versículo de número 2: pregue a palavra a tempo e a fora de tempo. Olha a responsabilidade que temos, irmãos. O texto sagrado diz que a casa está lotada para ser alimentados pela palavra. 4 amigos estão levando um rapaz que não tem o movimento das pernas para o culto a qual Jesus é o pregador. Eu imagino o pastor Jairo, os amigos comunicando com um tal que se encontra debilitado, impossibilitado em cima da maca: nós vamos para um culto diferente. Nós vamos adorar aquele que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E certamente tu não voltarás da mesma forma. Por que, irmão Arthur, você afirma isso com tanta convicção? Porque a fé, irmão, é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas das quais nós esperamos. Tiago, ele melhora isso escrevendo na sua carta, capítulo 2, versículo de número 28: a fé sem obra é morta, assim como o corpo sem o espírito. Aqueles homens tinham fé, mas também tinham uma ação. Nós temos fé que Jesus ele pode te levantar, mas nós vamos te levar lá.
Oh glória, quando você coloca a fé em ação, os seus olhos contemplam aquilo que é impossível para você. Eles tinham tanta fé que o obstáculo que era a multidão, pastor Jairo, não fizeram eles retroceder. Quando eles chegam lá para participar do culto, para ouvir a palavra que Jesus tinha para dar para eles, eles se deparam com a casa lotada, mas eles não desanimam. Oh glória a Deus. Por que, irmão Arthur? Porque quem tem fé, irmãos, vive o sobrenatural. Talvez você não me entendeu. A mulher do fluxo de sangue, Marcos capítulo de número 5, ela se encontra no arraial das imundas e ela coloca no seu coração: se eu ao menos tocar na orla da sua veste, eu serei curada. Isso, irmãos, era impossível diante do olhar físico, diante do olhar humano. Como que uma pessoa imunda vai transitar no meio dos civis? Ela poderia morrer apedrejada, mas a fé proporciona tais coisas. É por isso que nós devemos deleitar no Senhor, porque o extraordinário quem cumpre é Ele. Esses homens, eles tinham sede de Deus, ao ponto de levar o paralítico para cima da casa a qual Jesus está dando um maravilhoso ensino. Dobre a sua atenção. Tem 5 homens, pastor Jairo, em cima do telhado. A pergunta não é outra a não ser essa: por que a casa não caiu sobre Jesus e os demais? Visto que o contexto histórico da época, as casas da época de Jesus não era como as casas atuais. A cobertura da casa que Jesus estava fazendo uso e trazendo um ensino maravilhoso não era composta de laje, telha de zinco, de amianco. Não tinha uma cobertura como essa, com um forro maravilhoso como esse, não. A casa que Jesus estava fazendo uso era composta de capins trançados e com barro. E o texto sagrado diz, através da vida do evangelista Marcos, que eles estão descobrindo a casa. A casa não caiu sobre os tais e Jesus por uma só coisa: porque Jesus estava debaixo. Talvez você não me entendeu. Ele tem que ser a tua estrutura, Ele tem que ser o teu alicerce. E uma vez que Ele se encontra como alicerce do seu edifício espiritual, a sua casa não vai cair. O texto sagrado diz que eles estão destelhando a casa. E isso é lindo, pastor Rogério, porque os 5 estão descobrindo, perdão. E é uma lição terrível nesse texto. Qual, irmão Arthur? É o paralítico está descobrindo, ou seja, ele está usando aquilo que funciona, para Deus trabalhar naquilo que parou de funcionar. Irmão, eu não sei louvar, ore. Irmão, eu não sei orar, interceda. Irmão, eu não sei interceder, evangeliza, certo é? Coloque na obra do Senhor aquilo que você tem, e Ele trabalhará naquilo que parou de funcionar na tua vida. A verdadeira fé, irmãos, crê sem ver. Eles estão descobrindo a casa. Agora eles estão deitando o paralítico. Nós lemos que Jesus olha para os tais, para o ensino, e diz: vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho. João 12: todo aquele que crê ganha o título, ganha a incumbência. Eu vou falar até você receber. Ganha a honra de ser chamado filho de Deus. Jesus, vendo a fé dos 4, disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Só que a corja, pastor Jair, eu tenho que falar isso, também estava no culto. Quem é a corja, irmão Arthur?
Lucas 5:17. Estava os escribas, os fariseus e os doutores da lei. Para quê, irmão Arthur? Para verem vidas serem restauradas pelo poder de Jesus? Não. Para levantar a mão numa palavra profética? Também não. Para engrandecer o nome de Deus através do teu filho Jesus Cristo na terra? Também não. Para ter o que o acusar e matar por inveja. Eles começam a razoar no seu coração: quem é esse para perdoar pecados, senão Deus? O que eu amo em Jesus, igreja, é que não tem como enganá-lo, não tem como persuadi-lo, não tem como colocá-lo para trás. Ele conhece todas as coisas. Davi, ele melhora isso dizendo no Salmo Porto de número 139, versículo de número 4: nos sonda e nos conhece antes da palavra tomar o alcance da nossa boca. Ele já sabe o que nós vamos falar. Como enganar um Deus desse? E ele, através do olhar, diagnosticou que eles estão blasfemando em seus corações. Jesus virá para eles e diz: porque vocês estão perturbados de espírito? Porque vocês estão razoando isso em vossos corações? O que é mais fácil dizer? O que é mais fácil dizer? E nós estamos aprendendo com os milagres de Jesus. O que eu amo em Jesus é isso, irmãos. Muitas das vezes ele vai nos responder com outra pergunta. Ele está perguntando: o que é mais fácil dizer? E muitas das vezes é assim nas nossas vidas. Muitas das vezes vem símbolo de interrogação na nossa cabeça: será que Deus vai fazer mesmo? Será que Deus vai cumprir mesmo? Oh meu Deus, e Ele sara a minha saúde e me traz aqui na noite desse dia para te dizer: fique tranquilo, fique posicionado, não se desespere. Aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir. Irmão Arthur, você não sabe como que está a minha casa, você não sabe o que está acontecendo na minha vida. Fique tranquilo, verdadeiramente eu não sei, mas eu conheço o Deus que eu estou pregando, eu conheço o Deus que eu estou verbalizando. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Qual é o seu problema? O texto diz que ele está perguntando: o que é mais fácil dizer ao paralítico: filho, estão perdoados os pecados, ou levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Para vocês verem com os seus próprios olhos e contemplarem que o Filho do Homem, disse Jesus, tem poder na face do planeta chamado Terra. A ti te digo, paralítico, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Temos que ter isso em mente, irmãos, que antes da cura física, meus irmãos, veio a cura interior. O compromisso de Cristo, de primeira instância nas nossas vidas, é nos curar interiormente. Ele não falou de primeira instância: levanta-te, toma o teu leito e vá para a tua casa. Não, ele disse: os teus pecados estão perdoados. Oh, aleluia. Parece que vejo. A história nos informa, igreja, que Lutero, ele se encontra em estado terminal, poucos dias antes da sua morte, pastor Jairo. E ele teve uma visão, na qual ele via o próprio maligno, com uma prancheta na mão, e Lutero naquela situação caótica, perto da sua morte, e Satanás dizendo: esse aqui é teu pecado, esse aqui é teu pecado, este é teu pecado, este é teu pecado. E parou. Lutero olha para aquela força maligna e diz: você só esqueceu de colocar aí a singela informação: o sangue de Jesus
Eu vou falar de novo. O sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. Melhor, igreja, do que ser curado fisicamente é ser sarado interiormente. E o Deus rico em perdão, Ele se faz presente aqui. Ele é poderoso para te perdoar. Talvez você está ouvindo vozes da qual está te dizendo: você não é digno, você não é digna. Olhe para este momento e fale para esta voz: o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. E após ter dito isso, igreja, o rapaz saiu perdoado e curado. Isaías 55:6. Buscai ao Senhor, e quanto se pode, invocai o teu nome, e quanto está. Esse rapaz, ele saiu restaurado, pastor Jairo. Ele saiu curado, interiormente como fisicamente, porque ele buscou Jesus. Nós não podemos, irmãos, de maneira alguma perder o hábito de buscar a Deus. E é lindo isso, não é só quando nós viemos aqui para a casa de oração, é em todo momento. É se banhando, é lavando a louça, é arrumando a casa. Coisa linda, irmãos, é quando nós temos um dia, pastor Antônio, totalmente de adoração. E quando nós vemos para esse lugar santo, se reunimos para adorar o Deus poderoso, o nosso culto é recebido e Deus realiza o extraordinário. Porque Ele é Deus, irmãos. Porque Ele é Deus. Quando Jesus fala, está falado. Não tem como. O que eu amo na Bíblia, missionária Raquel, é que Cristo, Ele não trabalha com programações. Isso é tão verdade que quando a gente se depara com o livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que Deus, Ele sempre está agindo no de repente. Ou seja, sem programação. E eu termino dizendo isso para a Igreja Santa do Senhor. Quando Jesus, na grande comissão, Marcos, capítulo de número 16, versículo de número 20, ele é enfático em dizer: e tendo partido eles, confirmava o Senhor a palavra, com sinais, prodígios e maravilhas. Talvez você não me entendeu. Nós estamos vivendo, pastor Jairo, permita-me dizer isso, um tempo do qual pessoas estão querendo promover ou até mesmo provocar Deus ao milagre, colocando fácil: vem para cá que aqui tem milagre. Não, Deus, Ele confirma na palavra. Ele é poderoso. Se eu estar aqui pregando, ou qualquer dos obreiros, e levantar o cadeirante e começar a enxergar o deficiente visual, porque Ele é Deus. Deus, Ele confirma através da sua palavra. Como não se lembrar? Atos dos Apóstolos 16:25. E perto da meia-noite, Paulo, juntamente com seu companheiro Silas, estão reclamando, estão murmurando, estão questionando, não, orando e louvando cânticos ao Senhor. Deus, com a sua intervenção divina, acha melhor enviar um terrível terremoto. E isso é lindo, irmãos, porque o carcereiro estava lá, tomando conta daqueles homens, juntamente com todos aqueles que se encontravam exilados, privados da sua liberdade. Ele acorda, e quando ele vê, meus irmãos, todos abertos, ele sabia que o castigo de Roma ia ser severo, ao ponto de ele ter que pagar pela sua própria vida, pela vida daqueles que se encontravam sob o seu domínio. Ele pega a espada, pastor Jairo, e tenta se deitar sobre ela. Só que Paulo, ele tinha a palavra.
Eu vou falar de novo. Paulo, ele tinha a palavra. É por isso, irmãos, que nós temos que ter a palavra do Senhor na ponta da língua. Quantas pessoas, pastor Antônio, têm se matado no nosso redor e derredor, e nós não tomamos atitudes. Quando Paulo diagnostica que aquele homem ele vai deitar sobre a espada, ele diz: não cause dano à sua vida, porque todos nós estamos aqui. Olha o propósito de Deus, meus irmãos. Foram presos, humilhados em praça pública, açoitados com vara, estão dentro do cárcere da parte interna, com seus pés presos nos troncos. Só que eles estão orando e louvando a Deus. E os demais irmãos estão ouvindo. É por esse propósito o carcereiro ser salvo, ele e a casa dele. O carcereiro, tremendo e trêmulo, ele olha para Paulo e Silas e diz: o que eu devo fazer para ser salvo? Versículo de número 31 do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Crê no Senhor Jesus. Eu vou falar de novo. Crê no Senhor Jesus. Não vai ser salvo só você, mas também como toda a sua casa. É questão de tempo, irmãos. Permaneça dando testemunho, permaneça sendo servo de Deus na sua casa, no convívio familiar, ou até mesmo no ambiente de trabalho, dando testemunho de crente, pois todos lá serão salvos através da sua vida. Paulo e Silas olha para ele e diz: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. E aqui eu quero declarar, juntamente com a igreja do Senhor, como Josué disse: eu e a minha casa. Bate palma para Jesus.